Como ativar o modo observador e nunca mais sofrer por nada? Se você é uma pessoa ansiosa, se você sofre com timidez, com ansiedade social, ou até fobia social, o que quer que seja, bom, eu vou trazer aqui uma ferramenta que eu estou aplicando e testando ela na prática, que pode te ajudar muito para superar essas coisas e uma forma até inusitada, que eu até então nunca vi ninguém falando sobre isso, mas que fez sentido para mim e talvez possa ajudar você. Então vamos lá. Nesse vídeo eu quero trazer o antídoto para você superar a tua timidez e a tua ansiedade social. Tudo começa entendendo que você é o observador e não quem reage às coisas. Você não é os seus pensamentos, você não é os seus sentimentos, e sim a consciência por trás disso, quem percebe isso. A gente tende a se identificar muito com nossos pensamentos, nossas emoções, e não percebe que tem alguém por trás, tem uma consciência, tem, né, se você for mais espiritual, uma alma por trás das coisas que acontecem. Quem realmente está vivo e presenciando essas coisas. Então, assim, isso está muito presente no budismo, né? Eu até coloquei aqui, ó, observador budismo no Google, se você jogar, vai aparecer se quiser se aprofundar mais sobre isso. Mas, basicamente, o observador é a consciência silenciosa que testemunha os pensamentos, sentimentos e ações sem se identificar com eles. Isso é importante para o que a gente vai falar aqui, sem se identificar com essas coisas. Ó, uma forma de reconhecer que o eu pensante e a própria mente não são a totalidade do ser, mas sim a testemunha serena e imparcial, que é o verdadeiro eu, ou seja, a essência divina em você, entendeu? Seu verdadeiro eu, algo que não pode ser atacado nem ferido, a gente já vai entender melhor por quê. Bom, isso muitas vezes também é apresentado como mindfulness, que é o ato de observar, de não reagir. E bom, isso por si só já vai te ajudar a ficar mais calmo, a entender que você não é os seus pensamentos, a não engajar nisso, a não entrar num redemoinho mental, numa tempestade de pensamentos e entender que aquilo não é você. Mas o ponto aqui é outro. Uma vez que você entende que você é o observador, isso nos leva a um segundo ponto, que é a despersonalização. Até esqueci de escrever aqui, ó, calma aí. Barra despersonalização barra desrealização. São coisas bem parecidas que até andam juntas, mas enfim, eu deixei separado aqui também para explicar o que é a despersonalização barra desrealização. Bom, se você nunca passou por isso, é um bom sinal, ou agradeça, pelo menos, não que seja um bom sinal, mas agradeça, é algo que não é agradável de passar, não é interessante, não é legal, mas, basicamente, o que é isso? Existe uma ferramenta, uma defesa pessoal do teu cérebro, teu sistema, teu corpo, que faz com que quando algo muito traumático aconteça na tua vida, algo inesperado, algo que você talvez não saiba lidar, teu corpo tende a desligar e se desidentificar do seu eu. Então é como se você começasse a ver as coisas como se fosse um filme, ou como se fosse em terceira pessoa. Você para de se identificar com aquilo e meio que cria um afastamento mental para lidar com aquilo sem se traumatizar, sem basicamente colapsar. Eu já tive uma experiência com isso e realmente é bem estranho, é como se estivesse, de uma hora para outra acontece alguma coisa e você passa a ver como se você estivesse sonhando, você começa a questionar a realidade e você passa como se você não, é como se você não tivesse mais controle sobre aquilo. Você simplesmente está reagindo àquilo e parece que não é você. É muito estranho isso. Pode durar segundos apenas, mas é algo que realmente acontece, a psicologia já fala sobre isso. Se você já passou por isso, você sabe exatamente do que eu estou falando. Se você não passou, como eu falei, agradeça. Significa que você nunca teve um trauma forte, nunca teve uma situação bizarra a ponto de entrar por isso. E bom, isso pode acontecer por várias coisas, cara, seja a nível social, emocional, vamos supor que, sei lá, você tenha sofrido uma rejeição muito forte, você tenha... Ou então, o mais comum é, vamos dizer que você acabou de presenciar um acidente, ou você, né, sofreu um acidente, tem pessoas feridas à sua volta, sangue, algo muito brutal acontecendo na sua frente, essa despersonalização vai acontecer para que você não crie uma memória muito traumática sobre isso. Então é um sistema de defesa, entenda que teu corpo inconscientemente vai te levar a isso. O que eu quero dizer com isso aqui é que
você não precisa esperar algo extremamente traumático ou problemático acontecer para que isso aconteça de forma induzida a você. A ideia aqui é você mesmo criar essa distância. Isso aqui é mais um desafio, por exemplo, para você, não que você vai viver a tua vida inteira fazendo isso, mas é um desafio para você pelo menos fazer isso durante um dia ou uma semana em que você esteja com muito medo de algo ou que você esteja passando por uma situação complicada aqui. Então, assim, eu não sei o que você está passando na tua vida, mas, enfim, supondo que... Mas de qualquer forma, independente do que estiver acontecendo, isso aqui vai ser útil para você. Então, como que você vai fazer isso de forma consciente? Como você vai criar esse sistema de defesa de forma consciente, esse distanciamento da realidade? Basicamente, você meio que já faz isso sem perceber, de certa forma. Quando você assiste a um filme, por mais que você se identifique, crie uma certa empatia com o personagem, você sabe que o que acontece ali não impacta você diretamente, porque não é você. Você está simplesmente assistindo, você está observando aquilo. Então, quando o personagem... Você sabe que se o personagem principal ser atropelado, por exemplo, você não vai correr nenhum risco físico, porque aquilo não é você. Eu trouxe aqui, então, a imagem do filme. Trouxe aqui também a imagem do CJ. Se você jogou GTA, você sabe o que eu estou falando. Mas independente de qual jogo você tenha jogado, né? Provavelmente você já jogou algum jogo na sua vida. E bom, no San Andreas, principalmente, eu trouxe esse exemplo porque eu acredito que muita gente já jogou esse jogo, conhece e ele vai se identificar mais com isso. Mas leve em conta aí qualquer jogo que você tenha jogado para entender esse exemplo. Quando você está lá jogando GTA San Andreas e o CJ leva um tiro, você sabe que você não vai morrer. Não é você ali. Você é quem está controlando aquele personagem. E bom, se trata de um personagem, entendeu? Você não está aquilo, você não é aquilo. Logo, você age com mais tranquilidade do que se aquilo acontecesse na vida real. Se você levar um tiro na vida real, isso vai ser muito problemático, entendeu? Mas no jogo é algo que não afeta a tua integridade física. Então é isso, basicamente é isso. E a ideia aqui é fazer isso a nível mental, uma vez que você entende que você é observador e não seus pensamentos, ou seja, você não é o personagem, a imagem no plano. Uma vez que você entende que você não é o teu ego, você não é a imagem que você passa para as pessoas, mas sim a essência por trás disso, você não é, em outras palavras, você não é o personagem físico do plano material, mas sim a consciência por trás disso. O personagem pode ser ressignificado, pode ser reinventado, mas a essência vai sempre permanecer intacta. Então eu coloquei aqui, por mais que você sofra, se sinta humilhado, passe vergonha, por mais que aconteça qualquer coisa a nível mental, existe uma parte que sempre vai permanecer intacta, que é essa parte que observa, que só ela não é nada, entendeu? Ela só ela sempre vai ser. E essa, para mim, é a essência divina. Se você for um pouco mais cético, aí veja isso como uma parte mental consciente sua que nunca vai ser afetada. Eu gosto de ver de forma mais espiritual, né? E você é o jogador que controla o personagem. Então você é o cara que tá ali apertando as teclas para que o CJ reaja às coisas e faça as coisas. Para que serve esse exercício? É para você entender que, por mais que aconteçam coisas horríveis que você talvez ache que nunca vai superar, que não vai saber lidar, existe o cara que observa, existe esse ser que é você que somente observa e jamais vai ser atingido. Então eu coloquei aqui, é como se fosse uma cópia da tua essência, salva num backup na nuvem, que você pode baixar a cópia original sempre que for preciso. Então assim, existe a tua essência aplicada no plano físico, no plano material, que constantemente vai ser rotulada, vai ser taxada, seja por você mesmo. Então, eu sou uma pessoa tímida, ou então as pessoas me rotularam como alguém tímido, as pessoas me rotularam como alguém estranho, as pessoas me rotularam como alguém antipático, antissocial. Isso tudo são rótulos da cópia da sua essência. Mas entenda que a tua essência ela está sempre intacta, entendeu? Você pode ressignificar isso, você pode reinventar, você pode aprimorar suas habilidades e tudo que for preciso para desenvolver o teu personagem aqui.
de forma que a tua essência vai sempre permanecer intacta. E isso te faz entender que, cara, se joga pra jogar. Tipo, viva a vida como se fosse um jogo, uma brincadeira onde você não vai ser realmente afetado. Isso eu digo a nível emocional e mental. Eu não tô falando pra você correr risco de vida. Eu tô falando pra você jogar e simplesmente, cara, se for pra passar vergonha, passa a vergonha e sinta aquilo. Entenda que aquilo é um sentimento humano. Então, em vez de você reagir àquilo e entrar num, numa tempestade mental, pensa, cara, estou sentindo vergonha agora. Vou simplesmente observar isso. Como é sentir vergonha? Eu estou me sentindo, sei lá, humilhado. Pessoas estão fazendo piada com a minha cara, com a minha vida, enfim. Como é isso? Como é passar por isso? E você simplesmente observa, supondo que pessoas estão, né, como eu falei, te rotulando, tentando criar uma imagem negativa de você mesmo, isso está afetando a tua autoconfiança. Entenda que a não reação é uma opção. Isso já seria papo para outro vídeo, mas eu vou colocar aqui como um bônus nesse vídeo, só vou resumir bem para você, que é, vamos supor que, sei lá, alguém está fazendo piada com alguma coisa que você não se sente bem, alguma insegurança sua, algo que te afeta ali. Você pode reagir de forma passiva àquilo, sorrir, finge que aquilo não aconteceu nada com você, mas aquilo vai abrir brecha para a pessoa continuar fazendo piadas. Você pode se ofender e aí vai piorar ainda mais, porque a pessoa vai ver que você está dando um feedback para ela, então ela vai perceber que quanto mais você fala aquilo te atinge, então ela vai continuar apertando esse gatilho, digamos assim. Você poderia até entrar na brincadeira, fazer piada consigo mesmo, a ponto de se aquilo realmente não te afeta mais, a pessoa vai entender, cara, ele realmente não liga pra isso, então foda-se. Mas supondo que você, como alguém que tá sofrendo com timidez, com ansiedade social, com fobia social, você tende a pensar muito sobre essas coisas, você tende a absorver muitas coisas, refletir, ficar num loop mental repetindo detalhes do que aconteceram que realmente não tem tanta importância, passe a não reagir àquilo. E tipo assim, aconteceu algo no qual, né, pessoas estavam comentando sobre algo que eu não queria comentar sobre, até não tinha nada para comentar sobre, mas criou-se uma piadinha, uma brincadeira ali, né, no grupo. E talvez eles nem tenham feito isso por mal, né? Eu sei que... Mas mesmo que fosse, vamos supor que mesmo que tivessem feito na maldade, eu entrei nesse processo de nossa, eu vou, né? Tipo assim, meu Deus, estão rindo da minha cara, eu vou virar piada. Eu simplesmente já estava aplicando isso que eu falei de ser observador. E eu simplesmente, tipo assim, não tem como você se blindar totalmente das emoções. Isso aí é inerente à vida humana, você sempre vai sentir coisas. Eu não tô falando que você vai deixar de sentir vergonha, você vai simplesmente passar a observar aquilo e usar essa ferramenta para se distanciar disso. Então foi exatamente o que eu fiz e na hora eu simplesmente não reagi, eu não fingi que eu achei engraçado, eu simplesmente só não respondi nada. E até criou um clima tenso, assim, né? As pessoas podem ter visto como... deve ter achado talvez que eu tenha ficado incomodado com aquilo, devem ter percebido, e assim, criou-se uma microtensão naquele momento, porque eu simplesmente fiquei em silêncio, né? As pessoas esperavam que eu fosse reagir, que eu fosse comentar, talvez entrar na defensiva, como se eu fosse me explicar, reagir àquilo, fugiu a palavra agora. E aí eu me senti a tensão por não responder nada e criar um clima tenso, mas ao mesmo tempo aquele clima tenso fez com que as pessoas percebessem que elas estavam passando do ponto do que eu queria ali naquele momento. Então, entenda que você não é obrigado a reagir às coisas. Você, tipo assim, se algo tá realmente te incomodando ali no momento, a nível de comentários, de sentir vergonha, né, no lado social da parada que eu tô falando, simplesmente, mesmo que você pareça estranho no momento, simplesmente fique em silêncio e não responda. Simplesmente ignore aquilo a ponto de criar uma tensão. E bom, uma vez que você que você fizer esse exercício e você passar por esse momento, você vai começar sem querer
a usar o desapego a teu favor. Uma vez que você não está mais apegado à tua imagem, ao teu personagem dentro desse exercício, você tende a lidar muito melhor com as coisas. Então pode ser que você tenha até um resultado melhor daquilo, que você seja menos afetado e saiba lidar melhor com aquilo. Então, bom, o vídeo hoje foi sobre isso. Eu tô aplicando na minha própria vida esses pensamentos, essas teorias, essas ferramentas para lidar com as minhas sombras. Se esse vídeo foi útil para você, comenta aí, cara. Deixa um like nesse vídeo se o vídeo for útil, se inscreva aqui no canal, vou trazer mais conteúdo sobre isso, se for interessante, se for do interesse aí das pessoas, e valeu!